tô muito sem jeito pra isso. Você fica tipo... Não sei o que eu faço, né? Eu tô fazendo isso porque eu esqueço. E eu não quero mais esquecer. Porque se tem uma coisa que eu valorizo são as memórias e o que eu aprendo com cada momento que eu vivo. Só que como nós vivemos num mundo que é você abre o Instagram de manhã e já é 75 milhões de informações totalmente desnecessárias, que é só você atualizar o feed e todas elas somem e aparecem novas, a gente esquece. Eu decidi gravar coisas que já passaram por mim e que estão guardadas por aí. E eu acho esses pequenos detalhes e sentimentos e coisas que a gente esquece muito importantes. E por isso eu sempre fui adepta a diários. Eu tenho um principal, só que eu não vou mostrar ele porque ele tá sendo usado como tripé nesse exato momento. E eu tenho muitas outras anotações jogadas pelos cantos. Eu tenho essa cadernetinha que foi a última que meu pai me deu, que tem meio que esse propósito de anotar coisas. E eu gosto de construir história. E é isso que eu quero fazer gravando isso aqui. Resumindo, uma dessas coisas aí que tá anotada, eu vou falar sobre um personagem que eu nunca ouvi alguém falando sobre ele numa pregação e eu acho um absurdo. Eu acho que tem muitos personagens bíblicos que são desprezados, que são discriminados, que deveriam ter mais pregações sobre eles. Tô aqui pra falar de Jefité. Ninguém conhece, coitado. Ai, meu Deus, vocês estão tortos. Vi um homenzinho torto. Vou pegar a Bíblia, que eu sou crente. Juízes. Esse é o assunto, né? É meio difícil falar juízes, né? Juízes 11. Tá lendo Juízes, tá passeando ali quando você menos espera, pá, um juiz. Aí a Bíblia vai começar a contar a história do nosso querido Jefité. Bom, a Bíblia começa a falar que ele era filho de uma prostituta. E que Gileade não tinha filhos, e ele foi o primeiro filho de Gileade. E depois de Gileade ter tido um filho com uma prostituta, ele teve filhos com a sua esposa oficial. O que aconteceu com o filho da prostituta? Foi expulso. Os irmãos dele expulsaram ele da casa dele. Triste. Só que a Bíblia também fala que Jefité sempre foi um grande guerreiro e um homem que por onde ele passava, ele fazia discípulos, pessoas seguiam ele, né? A Bíblia fala que um monte de pessoas desocupadas, Jefté estava passando e um monte de pessoas desocupadas passou a seguir ele, depois que ele foi expulso da casa do pai dele por ser um filho bastardo. Então Jefté era um homem com um espírito de líder. E depois a história vai contando que os irmãos traíra teve que ir lá buscar o Jefté depois de ter falado pra ele que não queriam mais ele na casa de Gileade, tiveram que ir buscar ele. Foram lá na maior cara de pau buscar o Jefté pra liderar uma guerra que eles queriam conquistar um território lá. Parar pra pensar. Jefté poderia simplesmente ter abandonado a Deus. A Bíblia fala que ele era um homem de Deus e que quando os irmãos dele chegam falando pra ele, olha, a gente quer que você lute pela tribo de Gileade, a gente quer que você lute pelo nosso povo, ele fala, olha, se Deus me der os amonitas, eu vou. E ele sempre faz as coisas diante de Deus e é um homem íntegro de coração. E que ama o Senhor. E eu queria parar pra pensar, e o que fez eu escrever sobre isso numa das minhas agendas, e que bom que eu escrevi, porque senão eu não ia lembrar disso. Porque, primeiro, ele poderia começar já murmurando e questionando a Deus do porquê eu sou filho de uma prostituta. Não, o pai de Jefté não queria que ele nascesse. A mãe de Jefté não queria que ele nascesse. A esposa de Jefté também não queria que ele nascesse. Mas ele nasceu. Porque Deus quis que ele nascesse.
e colocou nele um espírito de liderança, um espírito de guerreiro, fez dele um homem forte. E Deus honrou a vida dele, porque Deus não é Deus de injustiças. E eu sei que quando eu escrevi isso, e eu escrevi sobre essa história, a gente não estava passando por um momento que a gente está passando hoje. Mas esses dias eu estava escutando os hinos da Cassiane, o quanto os hinos antigos e coisas mais, assim, da década passada, né, que nós estamos em 2020, mas, assim, antes de 2010 e tudo mais, muito antes da minha conversão, as pessoas eram mais próximas de Deus no sentido de vencer as batalhas, no sentido de ser forte. E hoje em dia a gente tem cantado mais sobre sentimentos, mais sobre a nossa vida contemporânea, né? Problemas que nós temos e reflexões nós temos, a nossa visão para com Deus mudou. Talvez nós sejamos uma geração mais frágil. Quando eu olho para a vida de Jefté, eu vejo um homem capaz de superar as adversidades e de ser forte. E depois, quando eu fui ler de novo essa passagem, Deus falou comigo sobre isso. É assim como ele falou aquele dia que eu tava lavando louça. De que ele é o Deus que fez os israelitas atravessarem o mar. O hino da vitória. Ele é o Deus que faz a gente lutar e vencer. Mas ele precisa que a gente lute. Quando os irmãos de Jefté foram buscar ele, eles pediram pra ele encarecidamente: lute pela gente. Nós precisamos que você lute por nós. E Deus precisa que você lute. Você lute por você lute pela sua família, você lute por ele e pelas causas dele. Nós precisamos ser um povo resiliente. Nós somos uma igreja que não sofre muitas dificuldades financeiras e batalhas brutas, batalhas carne a carne. Nós sofremos mais lutas internas e coisas sentimentais e problemas psicológicos e todas essas coisas. Não que isso não seja importante de ser tratado, isso é importante de ser tratado, mas existem algumas áreas que estão sendo esquecidas e Deus precisa de pessoas fortes, pessoas que sabem que Deus é o Deus dos exércitos, o Deus de poder, é um Deus de guerra, é um Deus que precisa que você se levante e lute. É o Deus de Jefté, que mesmo sendo renegado, que mesmo sendo filho de uma prostituta, escolheu lutar pelos irmãos que tinham rejeitado ele. Ele em nenhum momento culpou a Deus por ele ter nascido do jeito que nasceu ou pelas pessoas terem rejeitado ele. Não, ele se levantou e lutou e venceu. Só que essa é uma outra história para outro vídeo, porque ficou com 20 minutos, eu não sei nem como eu vou editar isso. Até depois.